O Brasil será representado no Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, uma obra que explora as marcas deixadas pela ditadura militar e as suas reverberações no presente. Um filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. O filme se torna mais do que uma narrativa histórica, ele é um poderoso grito da memória e da resistência. Primeiramente, a gente precisa falar sobre a verdade que os atores passaram para os personagens, que humanizaram a luta de milhares daqueles que viveram sob um regime de censura, tortura e repressão. E a verdade com que o filme é feito, a entrega dos atores e até mesmo por se basear em fatos reais gera uma profunda conexão com o espectador. E acreditamos que isso é o motivo de tantos prêmios. A própria Fernanda, em entrevista, menciona o filme como algo semelhante a um documentário. É muito forte, ele é muito duro e injusto, mas ao mesmo tempo ele é muito leve porque mostra uma história de uma família que é muito agradável, que é muito bonita e unida. É afetivo. É afetivo. O cinema do Walter é muito afetivo, né? Você vê no Motorcycle Diaries, você vê no Central do Brasil. O que eu senti, assim, quando estava vendo o filme, eu comecei a chorar, assim, eu não sabia bem por que eu estava chorando. E eu me lembro, assim, de olhar e falar, nossa, que filme honesto. Me veio essa palavra, sabe? Uma honestidade, assim, na atuação, não tinha nenhum truque de cinema, o código de cinema que você conhece. Era um filme, não era documentário, era um filme com linguagem de cinema, mas onde as pessoas pareciam que suavam, aquela casa parece que tem cheiro. Parece que você sente o cheiro daquela cama, daquela quarto. As pessoas parecem reais, mas não... E é glamouroso, mas não fazendo... Ele é afetuoso, assim. Exatamente, tem coração muito grande. E a Eunice é a única personagem que transita pelos dois mundos. Ela está no tenso e no amoroso também. É a única personagem que está ali pelos dois. E ela carrega aquilo ali numa tensão muito forte. A cena da sorveteria acabou comigo. Aquela cena acabou comigo. Eu acabei aquela cena e e é uma loucura, porque eu me lembro esse dia, foi tão emocionante. Eu me vesti de Eunice, fui para a sorveteria e como tudo nesse filme, o fato de ter que conter a tua emoção, de justamente você não poder exibi-la porque você tem 5 filhos e você está acabada por dentro com um sentimento de injustiça tão grande e ao mesmo tempo com o sentimento de que a utopia acabou, de que a partir dali a vida é outra. Tem que lidar com isso. Cara, quando eu acabei aquela cena, eu fui lá para fora e eu fiquei chorando num canto sozinha, porque é um nível, assim... E a Eunice me fez visitar, assim, uns sentimentos que eu não conhecia, sabe? De tragédia mesmo e de beleza É uma contradição tão grande essa mulher entre o que ela tem que aguentar e o que ela tem que sustentar os filhos para seguir e o que ela serve de amortecedor e, ao mesmo tempo, ela é quase fria algumas vezes com eles para ensiná-los a andar como uma passarinha que empurra do ninho. Essas coisas da figura da mãe e da mulher nesse filme é muito, muito profundo, assim. Para compreender a relevância de Ainda Estou Aqui, é fundamental refletir sobre o que Michael Polak descreve como memória coletiva e memória subterrânea. A memória coletiva dita oficial frequentemente é controlada pelos vencedores e por aqueles que ocuparam o poder, que tentam apagar ou minimizar certos traumas históricos enquanto as memórias subterrâneas resistem, aguardando o momento certo para emergir no espaço público, e que geralmente é trazida muito tempo depois pelos oprimidos que se encorajaram a dizer. O filme é uma resposta direta à angústia do não dito que Polak menciona. Ele revela o que foi silenciado durante anos e, no caso do filme e também da vida real, o desaparecimento e assassinato não reconhecido de Rubens Paiva.
Essa discussão é essencial, especialmente em um Brasil que ainda enfrenta notícias sobre golpes e ataques à democracia, envolvendo militares, como é o caso das últimas notícias resultantes de uma investigação da Polícia Federal. Esses eventos mostram como forças antidemocráticas se agarram a narrativas distorcidas do passado para justificar suas ações no presente. Acreditamos que o papel de filmes como Ainda Estou Aqui é justamente o de reorganizar essas memórias. Segundo Pollack, ainda que seja tecnicamente difícil ou impossível captar todas as lembranças, como cheiros, barulhos, sensações, o cinema, por sua vez, consegue ultrapassar essas barreiras que documentos ou livros de história muitas vezes não conseguem romper. E, portanto, a arte pode sim ser um canal para recuperar histórias que a memória oficial tentou apagar. A atuação de Fernanda Torres e de todo o elenco é um convite para que o espectador reflita sobre o seu papel como cidadão em um país onde as feridas da ditadura ainda estão abertas e onde a democracia pode enfrentar ameaças. Como Pollack explica, os enquadramentos da memória oficial tentam minimizar ou reprimir memórias que desafiem a narrativa dominante. Mas a arte, especialmente o cinema, tem o poder de romper esse enquadramento. Ele transforma memórias individuais, muitas vezes silenciosas, em um movimento coletivo capaz de questionar, reivindicar e transformar. Ainda Estou Aqui é um manifesto contra o silêncio, uma denúncia contra a violência simbólica, uma reafirmação do direito de lembrar. Ele nos lembra que, em tempos de crise, revisitar o passado não é apenas necessário, e sim um ato revolucionário. E assim como o filme dá voz aos silenciados, cabe a nós, como sociedade, garantir que a história não se repita e que a democracia brasileira seja protegida das sombras autoritárias que ainda pairam sobre ela. Por que é importante o Brasil inteiro ver esse filme? Para a gente não repetir os mesmos erros. E também para o Brasil se reconhecer nessa família tão democrática, tão... Sabe, isso que eu acho que é bonito, eu acho que é um reconhecimento naquele Brasil solar da primeira parte. No Rubens, eu acho que todo mundo concorda, olhando esse filme, que esse homem não precisava ter morrido. Que isso é uma arbitrariedade, sabe? Obrigado, gente. Obrigada. De 4 militares, 5 pessoas, prisões preventivas, aquela sem prazo para acabar, a mais grave possível, 5 pessoas presas, 1 policial militar e 1 policial federal e 4 militares. Desses 4 militares, 3 são da ativa. Por isso também outro ponto de gravidade para a gente traduzir essa operação aqui para vocês. Eu já tenho aqui a lista dos nomes, já está lá no blog também, a gente antecipou na Globo News e no G1 os nomes dos presos hoje. Vou chamar a atenção de vocês que são prisões preventivas, aquelas sem prazo para acabar, que nos traduzem também que tem muitas provas robustas, senão seriam prisões temporárias. A gente está falando então de Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, que estava escalado para fazer a segurança do G20, Mário Fernandes, que é, segundo a gente tem aqui a apuração, assessor do Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro e hoje deputado federal. O Mário Fernandes, ele é general reformado e já trabalhou na presidência da República, na Secretaria-Geral. Temos também o militar Rafael Martins de Oliveira, que foi preso hoje, Rodrigo Bezerra de Azevedo. O Rodrigo também estava escalado para o G20 e ainda, como eu falei, tinha um policial federal, que é o Vladimir Matos Soares. Bom, essa operação ela trata de golpe de Estado e também dessa tentativa gravíssima, planejada, com recursos humanos e bélicos, contra a vida, contra a tentativa de assassinato do presidente, do vice e de um ministro do STF.